Quando você pensa no Papai Noel, o que vem à sua mente? Alegria, presentes, a magia do Natal. Mas, se eu te dissesse que em Toronto, um homem que vestia a fantasia do bom velhinho escondia segredos sombrios, segredos enterrados, literalmente. Bruce McCarter era mais do que um jardineiro comum. Enquanto posava como Papai Noel em festa de Natal, ele escondia algo que ninguém poderia imaginar. Hoje você vai conhecer a história do Papai Noel do terror, o assassino em série que chocou o mundo. Prepare-se, porque essa história vai mudar sua visão sobre o Natal para sempre. Bem-vindo, intrépidos amigos, meu nome é Danilo Távora, sou delegado de polícia e você está na série Investigação Especial. Mas antes de continuar, faça sua inscrição, dê like, compartilhe e permaneça até o fim. Vocês não se arrependerão, eu prometo. A investigação de um dos casos mais estranhos e inquietantes do Canadá começou com um anúncio perturbador. Em um site chamado Zebianit, um homem declarou ter cometido um homicídio e consumido partes da vítima. A denúncia causou comoção em todo o país, que ainda tentava se recuperar do impacto dos atos brutais de Luca Magnotta. O que foi o Projeto Houston? O Projeto Houston foi uma força-tarefa estabelecida pela polícia de Toronto em novembro de 2012 para investigar o desaparecimento de 3 homens. Esses indivíduos que desapareceram entre 2010 e 2012 tinham em comum a origem sul-asiática e a frequência à comunidade LGBTQ+, no bairro conhecido como Gay Village. Durante 18 meses, o Projeto Houston buscou conexões entre os desaparecimentos e possíveis atividades criminosas, incluindo a investigação de um possível elo com o assassino condenado Luca Magnotta, sem, no entanto, encontrar provas conclusivas. Uma força-tarefa é uma equipe especial montada em momentos de crise ou para tratar de casos de alta complexidade, com o objetivo de solucionar crimes ou situações críticas da forma mais rápida e eficaz possível. Essas equipes reúnem especialistas de diferentes áreas para enfrentar desafios que ultrapassam a capacidade de investigações rotineiras. No Brasil, algumas operações de grande repercussão foram conduzidas por forças-tarefas bem estruturadas. Um exemplo notável é a Operação Lava Jato, que envolveu a Polícia Federal, o Ministério Público e a Receita Federal, desvendando um dos maiores esquemas de corrupção da história do país. Outro caso é a Operação Carne Fraca, que investigou irregularidades da indústria alimentícia, com repercussões nacionais e internacionais. No âmbito estadual, forças-tarefas foram criadas para investigar casos emblemáticos, como o massacre de policiais no caso do Carandiru, em São Paulo, e os homicídios em série atribuídos a Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Inclusive, vou deixar aqui um card para vocês entrarem no meu vídeo que está aqui no canal. Mas o que o Serviço de Polícia de Toronto não podia imaginar é que, durante essa investigação, eles acabariam descobrindo uma série de crimes ainda mais macabros. Quando o Projeto Houston foi criado, nenhuma evidência de canibalismo foi encontrada. Na verdade, as primeiras investigações levaram a um caso do ano de 2010. Outro caso que despertou a atenção foi o desaparecimento de Abdul Bazy, um imigrante de 42 anos, visto pela última vez em 29 de dezembro de 2010, na região de Bill, no Canadá. Seu carro foi encontrado abandonado em Toronto, um fato extremamente alarmante. Skandar Raj, de 58 anos, foi dado como desaparecido por sua família, que o viu pela última vez em 14 de outubro de 2012. Embora as circunstâncias indicassem uma alta chance de homicídio em ambos os casos, não havia evidência suficiente que pudesse corroborar essa hipótese. Evidentemente, a contagem de desaparecidos de imigrantes de meia idade havia chegado a 3, mas o intervalo entre os casos era suficiente para que não fosse considerada uma conexão entre eles. Contudo, em junho de 2013, o Serviço de Polícia de Toronto recebeu uma ligação anônima que forneceu a primeira pista mais direta sobre o caso. Ainda assim, ela não era completamente concreta, pois, de acordo com a pessoa do outro lado da linha, a suspeita recaía sobre um simples jardineiro e morador de Toronto. No dia 11 de novembro de 2013, o suspeito foi localizado e interrogado. Durante a conversa com a polícia, ele confirmou ter tido um relacionamento passado com um dos desaparecidos, mas negou qualquer envolvimento ou informação sobre seu paradeiro. Embora a pista parecesse promissora, não havia prova suficiente que ligasse o indivíduo aos desaparecimentos, e ele foi liberado. No mesmo mês, centenas de outras testemunhas foram ouvidas. Entretanto, a falta de provas e testemunhos firmes impediu que a força policial envolvida no Projeto Houston conseguisse localizar o responsável pelos crimes. Uma das principais diligências foi a visita em diversos lugares frequentados pelos desaparecidos. A investigação identificou que uma parte significativa deles estava sob domínio da comunidade homossexual de Toronto. No entanto, a falta de provas e testemunhas levou ao encerramento do projeto sem resultados concretos. Essa falta de avanço suscitou questionamento dentro da própria comunidade, que passou a duvidar do interesse real das autoridades nos casos dos desaparecidos. A luta contra o preconceito.
A relação entre a polícia de Toronto e a comunidade homossexual, marcada por tensões desde a década de 70, gerou desconfiança mútua. Apesar de o Canadá ser um refúgio contra o preconceito, as investigações foram frequentemente questionadas por falta de imparcialidade e efetividade, refletindo um histórico de conflitos e discriminação. A luta contra o preconceito no Canadá já se estendia por décadas. Nas décadas de 60 e 70, era comum em Toronto a prática de espancamentos homossexuais, além de ataques direcionados a drag queens. Durante esse período, a polícia de Toronto era frequentemente acusada de agir com hostilidade, espionando homens em espaços públicos e prendendo-os por qualquer ato considerado inadequado. Essas atitudes geraram humilhação e estigmatização, contribuindo para que muitos homossexuais acabassem buscando o suicídio como uma forma de escapar desse cenário opressivo. A combinação desses fatores entre a promessa de liberdade e a realidade do preconceito ajudou a criar um ambiente onde muitos casos de desaparecimento e violência ficaram sem solução. Além disso, muitos dos homens presos durante essa época eram pais de família ou profissionais respeitados na sociedade, que escondiam uma orientação sexual para evitar o preconceito e a discriminação. Em resposta a esse cenário de opressão, a comunidade homossexual deu origem à palavra Gay de Toronto em 1981, um movimento que não apenas levou o orgulho da comunidade, mas também se transformou em um dos maiores festivais de orgulho LGBTQI+, do mundo. No entanto, entre 2010 e 2017, o Canadá se viu diante de uma onda de desaparecimento envolvendo membros da comunidade homossexual de Toronto. Esse evento marcou a história criminal da cidade, mas apesar do aumento da contagem dos desaparecidos, o encerramento do projeto Houston deixou os casos sem uma conexão definida. A infeliz coincidência. Curiosamente, foi apenas quando o primeiro homem branco desapareceu que o caso passou a receber a atenção necessária por parte das autoridades. Isso ocorreu no dia 28 de junho de 2017, demonstrando uma realidade de prioridades desiguais no tratamento dos casos pelo Serviço de Polícia de Toronto, o que gerou ainda mais questionamentos sobre como a justiça enxergava essas vítimas. Um grupo de amigos demonstrou preocupação com o desaparecimento de Andrew Kingsman, um homem de 49 anos que havia sido visto pela última vez no Festival da Parada Gay de Toronto. Após dias sem notícias, um dos amigos que possuía a chave do apartamento de Andrew decidiu verificar o local. Ao chegarem, não identificaram nada que indicasse um evento suspeito. No entanto, um detalhe lhe chamou a atenção. O gato de Andrew estava visivelmente desidratado e sem comida, o que sugeria que ele havia partido de maneira inesperada. No dia seguinte, a preocupação dos amigos cresceu, motivando a busca por respostas sobre o paradeiro de Andrew. O desaparecimento de Andrew foi denunciado à polícia, iniciando uma investigação. Andrew foi descrito como um homem responsável que não abandonaria seu apartamento sem avisar, especialmente deixando seu gato sem cuidados. Durante a investigação, foi observado que o perfil de Andrew permanecia ativo nas redes sociais, mas seu celular estava desligado desde o dia que desapareceu, o que acrescentava um elemento misterioso ao caso. Projeto Prison. Em julho de 2017, o Serviço de Polícia de Toronto lançou o Projeto Prison, uma nova força-tarefa destinada a investigar o desaparecimento. O projeto foi comandado pelo sargento Michael Hitman, que trabalhou em conjunto com outros investigadores, incluindo o sargento Hank e também outros investigadores que participaram do Projeto Houston. Essa nova força-tarefa incluiu oficiais especializados em crimes sexuais, além de membros que haviam trabalhado em investigações anteriores, configurando uma abordagem mais estruturada e robusta em comparação às iniciativas de 2012. Naquela ocasião, a polícia conseguiu um grande avanço ao contar com o apoio da comunidade homossexual. Esse esforço coletivo rendeu uma série de informações valiosas que ajudaram a desenvolver novas pistas sobre o paradeiro de outros homens desaparecidos. Além disso, as autoridades investiram em uma análise abrangente de aplicativos de namoro destinado ao público gay, o que possibilitou uma investigação mais profunda sobre as potenciais vítimas. No entanto, a complexidade do caso aumentou quando, em novembro de 2017, o desaparecimento de Tessie Richard, um jovem de 22 anos, foi denunciado por sua família. 4 dias depois, o caso se agravou de forma trágica. A própria mãe de Tessie encontrou o corpo do filho em um beco próximo à residência. O choque foi ainda maior no dia seguinte, quando a força-tarefa, sob a liderança do oficial Mark Siders, anunciou que outro corpo, encontrado em agosto do mesmo ano, havia sido identificado como sendo de Alura, uma mulher transgênero sem teto e de 27 anos. A princípio, o caso de Alura havia sido considerado independente, mas o assassinato de Tessie Richard revelou conexões que indicavam um padrão preocupante, trazendo à luz uma realidade ainda mais sombria sobre os crimes ocorridos em Toronto. Desse modo, uma coletiva de imprensa foi realizada, onde o oficial Mark Siders foi questionado insistentemente por jornalistas sobre a possibilidade de um assassino em série atuando em Toronto. Siders negou que a força-tarefa tratasse dos casos como conectados
explicando que as evidências até o momento não apontavam para essa hipótese. Ele reforçou que as investigações estavam baseadas em evidências físicas e não havia indícios suficientes para afirmar a existência de um único responsável. O indício que colocou o fim ao mistério. Após a coletiva, o foco voltou-se ao desaparecimento de Andrew Kisman. Imagem da câmera de segurança do apartamento de Andrew revelou um homem saindo do local em um veículo Dodge Caravan de 2004 vermelho. Essa pista foi crucial, pois os investigadores notaram que Andrew havia agendado um encontro em seu calendário com uma pessoa identificada como sendo Bruce. As autoridades então cruzaram os registros de proprietários de veículos Dodge Caravan na cidade, filtrando por pessoas com o primeiro nome Bruce. Essas investigações levou a Bruce McCarter, o jardineiro que havia sido interrogado em 2010 durante o projeto Houston, mas que na época não foi considerado suspeito. Com o mandado de busca, o Dodge Caravan foi localizado em posse de Dominique Vetterini, que havia recém comprado o veículo. Essa descoberta foi um dos elementos que ampliaram as investigações sobre McCarter, apontando para uma possível conexão entre ele e os desaparecimentos. A polícia encontrou um vestígio estranho, que parecia ser sangue em um dos bancos do seu Dodge Caravan. Esse detalhe chamou a atenção das autoridades e começaram a investigar mais a fundo o passado de McCarter e suas conexões. Durante as buscas, foi descoberto que McCarter possuía um acordo com o chamado Mauri, no qual ele cuidava do quintal por troca de um espaço em sua garagem. Com isso, as autoridades instalaram câmeras de segurança na garagem e realizaram uma análise detalhada no quintal de McCarter, na esperança de encontrar vestígios dos corpos desaparecidos. Foi feita uma análise de DNA, que confirmou a presença do DNA de Andrew, além de outra vítima chamada Celine Assen, e também foi encontrado uma barra com DNA de ambas as vítimas no veículo. Após esses resultados, um mandado foi expedido para a busca no apartamento de McCarter. Em 4 de dezembro de 2017, a polícia aguardou sua saída para entrar e duplicar o HD do seu computador, na expectativa de encontrar mais evidências que ligassem McCarter aos desaparecimentos e homicídios. No Brasil, essa prática é ilegal. No caso de busca e apreensão, a pessoa tem que estar na residência ou duas testemunhas, vizinhos geralmente, tem que assinar o mandado de busca. Essas novas pistas começaram a formar um quadro cada vez mais claro sobre o envolvimento de McCarter aos crimes. Em uma nova coletiva de imprensa realizada alguns dias após a investigação, as autoridades revelaram que havia entrevistado cerca de 62 suspeitos do caso de Bruce McCarter, utilizando vários recursos nas buscas, mas sem sucesso imediato. No entanto, durante a análise do HD de McCarter, os investigadores encontraram fotos dos corpos das vítimas desaparecidas, o que forneceu uma evidência crucial para o caso. Isso fez com que McCarter fosse colocado sob vigilância constante. Chegou o momento que eu mais gosto. Sempre será o momento que eu mais gosto. Como foi a prisão de McCarter. Em 18 de janeiro de 2018, os oficiais de vigia observaram um jovem entrando no apartamento de McCarter e rapidamente invadiram o local. Lá encontraram o jovem amarrado na cama, uma situação que refletia o padrão de comportamento das vítimas anteriores. O garoto, identificado como John, era um imigrante recente e já havia se relacionado com McCarter em outras ocasiões, o que sugeria que ele havia tido sorte de escapar da morte antes. Essas evidências fortaleceram ainda mais o caso contra McCarter e foram determinantes para sua prisão e acusação de múltiplos homicídios. A história de vida de Bruce McCarter. Ele passou sua infância em uma fazenda no leste de Ontário, onde cresceu ao lado dos pais e irmãos. Aos 19 anos, McCarter se casou com uma mulher chamada Opel, mas seu casamento não durou. Em meados da década de 70, ele começou a trabalhar como assistente de compras em uma loja de departamentos, localizada em uma área de Toronto, conhecida por ser frequentada principalmente por homens homossexuais. Sua vida pessoal foi marcada por dificuldades familiares, especialmente após o diagnóstico de seu pai com câncer cerebral e, posteriormente, morte da sua mãe em 78, o que gerou conflitos familiares. A morte de seu pai em 81 foi outro evento traumático em sua vida. Esses elementos da vida de McCarter serviu para entender sua trajetória e as possíveis motivações por trás de seus crimes. Após a morte de seus pais, Bruce se casou com Janice e se mudou para Ottawa, que tiveram 2 filhos, Melanie e Todd. Com o nascimento dos filhos, Bruce se tornou um membro ativo da igreja local, tentando lidar com seus sentimentos homossexuais através de práticas religiosas. No entanto, em 91, ele se abriu para Janice, revelando que estava se relacionando com homens há quase 1 ano. Embora inicialmente Janice tenha aceitado a situação, o relacionamento deles começou a se deteriorar após Bruce perder o emprego e a família enfrentar dificuldades financeiras. Isso culminou em sua separação em 97, quando ele se mudou para Toronto, buscando um ambiente onde pudesse viver mais abertamente sua orientação sexual.
Em Toronto, Bruce frequentou bares gays e começou um relacionamento com um outro homem. Durante esse período, ele também consultou um psiquiatra, que lhe prescreveu antidepressivos. Em 2001, aos 50 anos, Bruce iniciou uma carreira como paisagista autônomo. No entanto, em 31 de outubro daquele ano, ele agrediu o modelo Mark Anderson com um cano de ferro, causando ferimentos que necessitaram de vários pontos e fisioterapia. Após o ataque, Bruce se entregou à polícia. Ele foi condenado a 2 anos de prisão por lesão corporal, mas sua sentença foi reduzida para 1 ano de prisão domiciliar e o restante em liberdade condicional. Aqui no Brasil existem 3 tipos de lesão corporal: leve, grave e gravíssima. Com parte da sua condenação, ele teve uma proibição de frequentar a região homossexual. Em 2002, após a agressão de Mark e suas condições judiciais, Bruce McCarthy foi obrigado a fornecer seu DNA para um banco de dados e a participar de sessões de aconselhamento psicológico. O Brasil ainda carece de um Banco Nacional de Digitais e de DNA, ferramentas essenciais que poderiam revolucionar a elucidação de crimes em nosso país. Quantas vezes em locais de crime já presenciei a possibilidade de coletar digitais que poderiam identificar os autores, mas infelizmente a coleta não foi realizada devido à falta de recursos e ausência de um programa nacional para sintetizar e utilizar essas informações. Apesar disso, alguns estados têm tomado iniciativas próprias. Em São Paulo, por exemplo, existe o AFIS, Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais, que busca coletar e armazenar digitais de forma organizada, auxiliando investigações locais. Porém, essa ainda é uma iniciativa limitada e não integra nacionalmente. Para aumentar significativamente o índice de sucesso nas investigações e elucidação de crimes, é fundamental implementar um programa nacional que inclua um banco de dados de digitais, um banco nacional de DNA, um sistema de comparação balística. Essas ferramentas integradas proporcionariam maior agilidade e precisão nas investigações, além de representar um marco na modernização da segurança pública no Brasil. O advogado de defesa de Bruce argumentou que a condenação era excessiva, alegando que ele não representava um risco para a comunidade homossexual da região. Em 2007 e 2008, ele morou em um bairro de Toronto, no qual muitos moradores eram imigrantes. Durante esse período, sua reputação dentro da comunidade homossexual tornou-se mais negativa, com muitos o descrevendo como um homem com comportamentos sexuais violentos. Com o tempo, seus amigos começaram a se afastar dele, reconhecendo que Bruce estava se tornando cada vez mais perturbado. Ele tinha se tornado um jardineiro habilidoso e frequentemente era visto dirigindo seu Dodge Caravan 2004 para diversos locais, o que lhe dava uma certa aparência de normalidade. Outra característica de Bruce era seu charme, especialmente com mulheres mais velhas e ricas, que o consideravam encantador e o contratavam como jardineiro. Durante o inverno, Bruce assumiu um papel que simbolizava bondade e magia para muitos. Ele se tornava o Papai Noel, convidado por uma instituição de caridade em um shopping local. Ele vestia o traje vermelho, colocava o gorro característico e distribuía sorrisos, encantando crianças e famílias que o viam como uma personificação do espírito natalino. Enquanto posava para fotos e participava de eventos comunitários, Bruce aparentava ser um homem comum, dedicado e generoso, alguém que abraçava a alegria no Natal. Seu desempenho como Papai Noel reforçava sua imagem pública de simpatia e confiança, permitindo que ele se misturasse sem levantar suspeitas. Esse contraste entre sua aparência pública e seus comportamentos perturbadores foi uma das razões pelas quais ele conseguiu se passar desapercebido por muito tempo, até ser finalmente capturado. Em 2004, o filho de Bruce, Todd, foi preso por fazer telefonemas obscenos. Bruce conseguiu tirá-lo da prisão e o garoto passou a morar com ele. Ao se instalar na residência do pai, Todd encontrou um banheiro cheio de fotografias de homens, muitas delas de homens da região da Índia Oriental. Esse tipo de comportamento, que parecia ser um simples interesse por relacionamentos gays em um primeiro momento, acabaria sendo visto de uma forma bem mais macabra à medida que os eventos avançavam. Durante as buscas nas casas em que trabalhou como jardineiro, 4 se destacaram pela quantidade de provas encontradas. A residência de Bruce, localizada em Toronto, e a de um cliente seu no bairro de Lindsay foram importantes para o caso. Na casa do cliente, em Lindsay, foram encontrados em vasos de plantas restos mortais que os investigadores acreditavam pertencer a 2 vítimas, Marjeta e Dinho Zovich. O fato dos cães da polícia terem mostrado interesse nos vasos já indicava que havia algo estranho a ser descoberto. Quando os restos humanos foram analisados, isso confirmou as suspeitas e marcou um ponto crucial na investigação, tornando o caso um dos maiores e mais perturbadores que Toronto já havia enfrentado. O caso ganhou enorme atenção da mídia e os jornais começaram a detalhar minuciosamente como Bruce McCarthy havia se livrado das vítimas de maneira meticulosa. Esse caso foi considerado um exemplo de como um assassino em série pode operar de maneira sofisticada,
se levantar suspeita, o que levou criminologistas a sugerirem que Bruce poderia ser um dos assassinos mais prolíficos da história do Canadá. Em fevereiro de 2018, mais 3 corpos foram encontrados nas propriedades de Bruce McCarthy, um deles identificado como o de Andrew Chrisman. Durante a investigação, o apartamento de Bruce revelou-se um local repleto de provas. A equipe forense da polícia de Toronto passou 4 meses vasculhando o local, registrando cerca de 18 mil fotografias e coletando mais de 1.800 itens para análise posterior. Outros restos mortais foram identificados, sendo Scalar Agani, que estava desaparecido desde 2010, Choris Mahmood, que sumira em 2015. Ao todo, 7 conjuntos de restos humanos foram encontrados, levando as autoridades a intensificar a acusação contra Bruce. Em 11 de abril de 2018, ele foi formalmente acusado pela morte de todos os homens desaparecidos, cujos casos estavam ligados aos antigos projetos Houston e Prison, que investigavam a série de desaparecimentos na comunidade LGBTQ+, em Toronto. Após a conclusão das buscas, um 8º conjunto de restos mortais foi encontrado e identificado como pertencente a Kyrus, um homem desaparecido desde agosto de 2015. A identificação dele foi possível graças à ajuda internacional, já que ele não estava em nenhuma das listas dos desaparecidos. A polícia acredita que ele foi assassinado pelo menos 3 meses após seu último contato com a família. Esse achado levou a investigação a reexaminar vários outros casos arquivados. E os investigadores começaram a considerar a possibilidade de que Bruce McCarthy estivesse ativo como assassino em série desde 75 ou 78, quando ele tinha pouco mais de 20 anos. Muitos casos arquivados dessa época, relacionados a desaparecimentos da região homossexual de Toronto, coincidiam com a área onde Bruce trabalhava como jardineiro, mas a falta de provas físicas impediu a reabertura desses casos. Também foi questionado se Bruce sabia algo sobre John River, que desapareceu em maio de 2013. Contudo, sem novos corpos sendo encontrados, Bruce McCarthy se declarou culpado de 8 acusações de assassinato em 1º grau, sendo Skandar Raj, 2010, 40 anos. Abdul Bazir, 2010, 42 anos. Majid Kahan, 2012, 58 anos. Sorush Mahmood, 2015, 50 anos. Jim Linson Wiki, 2016, 47 anos. Selim Essen, 2017, 44 anos. Andrew Kisman, 2017, 49 anos. Kirushna Kumar, 2015, 37 anos. A confissão de Bruce impediu um julgamento público, o que, de certa forma, evitou que outros casos arquivados fossem investigados ou levados à justiça. Assim, Bruce McCarthy, o responsável pela série de homicídios em Toronto, finalmente enfrentou as consequências de seus crimes. A maioria dessas vítimas era composta por pessoas marginalizadas, com história de vidas discretas, que tornava seu desaparecimento menos perceptível. Esse padrão de comportamento de McCarthy ficou claro após a análise de mais de 10 mil páginas de investigação. McCarthy cometia seus assassinatos de maneira meticulosa e premeditada, frequentemente abordando suas vítimas em locais conhecidos por sua concentração de público homossexual. Após os homicídios, ele pousava os corpos das suas vítimas, muitas vezes raspando as cabeças ou as barbas antes de fotografá-los. As fotos foram encontradas em um galpão no cemitério, junto com os pelos raspados. O modo como ele matava suas vítimas foi identificado como estrangulamento, realizado com cordas ou garrote. Após sua prisão, a investigação revelou que a maioria das vítimas de McCarthy tinha sido morta por asfixia. Sentença de seus 8 crimes. Bruce McCarthy foi sentenciado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos, mas devido à gravidade e proporção de seus crimes, é altamente improvável que a liberdade condicional seja concedida. Contudo, no ano de 2044, aos 91 anos de idade, ele poderia solicitar tal liberdade. Seus atos foram considerados o puro mal. Esse caso não é apenas sobre crimes brutais, é sobre como as aparências podem enganar. O Papai Noel, que deveria trazer esperança, se tornou um símbolo de traição e horror. Que essa história nos sirva de lição. Nem tudo é o que parece. Chega ao fim mais um episódio da série Investigação Especial. Espero que tenham gostado. Não esqueça de fazer sua inscrição, dar o like e compartilhar e também comentar. Um grande abraço, até a próxima e permaneçam com Deus.